RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, os melhores presentes estão na CST. Ao fazeres um carregamento de 20 dobras ou mais, participas automaticamente no sorteio de 1000 prémios diários, onde podes ganhar megas, minutos e brindes exclusivos CST para te manteres sempre conectado com quem mais amas. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebra o Natal com uma conexão que aproxima. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Assim como no ano 2024, que agora termina, para o ano 2025, a RSTP renova o seu compromisso com a cidadania participativa e com a democracia em São Tomé e Príncipe. RSTP, a voz do povo ao serviço da comunidade. Esteve em Capão, tive vários artistas. Normalmente vamos cumprir esta belíssima faixa musical. A RSTP deseja a todos seus seguidores, amigos, parceiros, clientes e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vamos à análise do nosso segundo tema da semana. O presidente da República esteve uma vez mais no quartel militar das Forças Armadas, desta vez para a ceia especial de Natal, onde na sua mensagem foi uma vez mais, como nos tempos mais recentes tem feito, aproveitado os seus discursos para deixar mensagens, deixar recados, como ele próprio já o disse. Desta vez enfatizou junto aos militares que ele está próximo dos militares, que ele está sempre com os militares, particularmente nos momentos de Natal, que são momentos de maior camaradagem nas suas palavras. Fez questão também de sublinhar que está a acompanhar os desafios, as necessidades dos militares e tudo fará para que sejam resolvidos. Aqui também alertou aos militares sobre a possibilidade das mentiras e intrigas, haver tentativas de se colocar estes problemas nas Forças Armadas e que os militares tudo devem fazer para evitar que a intriga e a mentira possam tomar conta da instituição. E se calhar um dos pontos, marcantes deste discurso foi o reconhecimento pelo Presidente da República de que os acontecimentos de 25 de novembro continuam a ser uma mancha para a história do país e que tudo deve ser feito para o esclarecimento desta situação. São estes os pontos que eu aqui ressalto. Acredito que também acompanharam este discurso do Presidente da República e que também estarão a acompanhar de igual forma as presenças do Primeiro-Ministro também nas instituições das Forças Armadas, o que muitos já têm apontado como uma alegada disputa ou competição entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para quem consegue garantir maior presença junto às Forças Armadas. Lioter Viegas, passo para si a primeira análise deste tema. Como é que vê, de facto, esta presença do chefe de Estado e do Primeiro-Ministro junto às Forças Armadas e, particularmente, este último discurso do Presidente da República? Muito bem, Josimar. Tu, na introdução deste segundo tema, disseste aqui uma palavra que eu sublinho. O Presidente esteve mais uma vez no quartel das Forças Armadas. Efetivamente, eu não me lembro, já não tenho contas de quantas vezes o atual Presidente da República e o Primeiro-Ministro estiveram no quartel
este ano. No Foram quartel e muitas, nas diversas instituições ligadas às Forças Armadas, de fato. exatamente, foram muitas e muitas vezes. A questão que nós devemos colocar neste momento é por quê? E este porquê eu deixo ao critério de cada um dos santomenses que nos estão a ver e aqueles que vão ver o programa mais tarde. Por quê que o atual primeiro-ministro e atual presidente da República estiveram várias vezes no quartel das Forças Armadas a falar com os militares? Nós vivemos hoje em Santo Tomé e Príncipe um período muito sensível da nossa história democrática. E é preciso que os santomenses tenham muita atenção no atual momento político no país. Nós vivemos, enquanto país, enquanto sociedade, e, sobretudo, o nosso presidente da República e atual primeiro-ministro, sob efeito do 25 de novembro. Ou seja, sob efeito do massacre que ocorreu no quartel das Forças Armadas no dia 25 de novembro de 2022. E enquanto nós não resolvemos de uma vez por todas, e enquanto não houver cabal esclarecimento desta situação, Santo Tomé e Príncipe e a democracia santomense não terá paz. E o discurso do presidente da República, na sua última visita aos militares, há quem diz que foi um discurso muito duro, muito enfático, mas o presidente deveria ser, na minha opinião, mais enfático a dizer na cara dos militares que está na altura de nós resolvermos, de uma vez por todas, a questão do 25 de novembro. Mas o presidente Isso o não foi disse, feito. o O presidente disse, mas de uma forma muito tímida, não enfatizou efetivamente. E o que eu gostava de ouvir é, perante os senhores, nós temos que resolver de uma vez por todas o caso 25 de novembro. Efetivamente, está a haver no país uma enorme disputa pelo protagonismo entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Isso deve-se também ao caso de 25 de novembro, mas, sobretudo, às presidenciais 2026 que se avizinham. E esta é a principal razão. E eu creio que o nosso presidente da República, desde que tomou posse em 2021, o presidente cometeu 4 erros que são fatais, na minha opinião. O primeiro erro tem a ver com, desde o princípio do seu mandato, o presidente não foi capaz de cortar com o seu antigo partido, que é o ADI. Até hoje, nós olhamos o atual presidente da República de Santo Tomé e Príncipe, vimos alguém do ADI, um militante do ADI. E, em segundo, apesar de ter entregue o cartão do partido, por uma mera formalidade, mas a verdade é que não descolou do seu partido e não foi, efetivamente, um presidente da República equidistante. Em segundo lugar, e o segundo erro tem a ver com o presidente também não foi capaz de descolar do antigo ministro da Infraestrutura de um governo chefiado por atual primeiro-ministro. E essa imagem do antigo ministro, do atual primeiro-ministro, o presidente carrega com ela e está com imensa dificuldade em fazer essa separação, até porque teve apoio e se calhar foi empurrado para ser candidato a presidente da República pelo atual primeiro-ministro. E o terceiro erro do atual presidente é que ele deixou-se rodear, deixou-se acantonar por muitos assessores ligados à ADI, o seu partido. E isso cola
diretamente ao primeiro erro, que é a falta dessa separação com o seu anterior partido. O anterior partido não, o seu partido. O quarto erro do atual presidente da República, de Santo Meio Príncipe, é que ele não foi capaz de impor a sua autoridade à sociedade santomense. E não foi capaz de impor a sua autoridade enquanto presidente da República perante os vários outros órgãos de soberania, nomeadamente os tribunais, a Assembleia Nacional e, sobretudo, ao governo. E isso é explicado por vários episódios. O primeiro episódio tem a ver, por exemplo, com a questão do contrato da Enapor. Nós sabemos que apareceu o nome do presidente da República naquele contrato. E o presidente disse que ia explicar ao povo por que isso aconteceu. Ia pedir explicação ao governo. O que nós sabemos é que caiu o anterior ministro da Infraestrutura e o presidente não nos explicou por que o seu nome apareceu naquele contrato. Uma outra evidência tem a ver com o relatório da SIAC. Perante o que aconteceu no 25 de novembro, o presidente disse, recebendo o relatório, disse que estava à espera do primeiro-ministro para tornar público o relatório. Chegando o primeiro-ministro ao país, até hoje, ninguém sabe qual é o conteúdo do relatório, o que é que lá está e o que é que o relatório compromete as principais figuras políticas do país, sobretudo os militares. Ninguém sabe por que razão o presidente não tornou público o relatório, também desconhecemos. Uma quarta evidência tem a ver com a eleição do vice-presidente do MLSTP para a Assembleia Nacional. Perante esse conflito que existe na Assembleia, perante o impedimento de eleição do vice-presidente do maior partido político da oposição na Assembleia Nacional, o presidente da República foi incapaz, pelo menos, de afirmar a sua autoridade e levar a Assembleia Nacional a corrigir esse erro que ainda hoje persiste. Uma quinta evidência, é a última que nós conhecemos, tem a ver com a Resolução 36 de 2024 do governo, que estabelece as taxas aeroportuárias. E nós sabemos o conflito que há entre o presidente da República e o governo. E o presidente da República diz que vai anular a taxa. E nós desconhecemos qual é o mecanismo legal que o presidente da República tem para anular a taxa. Portanto, o atual presidente da República colocou-se numa situação tal que a única saída que tem neste momento é utilizar a bomba atômica que é, no fundo, demitir o governo, o primeiro-ministro, ou então dissolver a Assembleia Nacional. Portanto, nós todos estamos à espera, até o último dia do ano, para perceber qual é a posição do presidente da República perante esse conflito latente que existe entre ele e o senhor primeiro-ministro. Logo, o balanço que podemos fazer perante a atuação do presidente da República em seu último discurso, eu creio que é um momento de desespero do próprio presidente, sem saber o que fazer e, no fundo, já a preparar as Forças Armadas para uma possível decisão que possa vir a tomar nos próximos dias. Porque é preciso nós, aqui temos atenção a uma situação, e por isso que eu no início disse que é um período complicado, porque se o presidente da República tomar uma decisão mais radical
que é a demissão do primeiro-ministro ou a convocação de eleições antecipadas, qualquer outro governo que vier a seguir, a primeira cobrança que irá ser feita é o cabal esclarecimento do caso 25 de novembro e levar à justiça as pessoas que são responsáveis por esses atos. Ora, aqui nós vamos perceber qual será a posição das Forças Armadas de Santo Tomé e Príncipe perante essa situação. Portanto, o que nós devemos colocar aqui outra questão, que é em que medida os nossos governantes, principalmente os principais atores políticos, o presidente e o governo, não estão a ser condicionados nas suas atuações pela cúpula das Forças Armadas em Santo Tomé e Príncipe, na sequência daquilo que aconteceu no dia 25 de novembro. Obrigado, Lioter, por esta análise aqui em vários ângulos. Arlindo Tavares, qual a sua leitura sobre este relacionamento, proximidade do Presidente da República e Primeiro-Ministro junto às Forças Armadas, e que leitura faz sobre esta última mensagem do Presidente da República junto aos militares? Bom, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu acompanhei a gravação, né, da intervenção do Sr. Presidente da República. Bom, a mim me parece, sinceramente, que a mensagem durante a ceia do Natal, junto aos militares, a mim me parece que o Presidente saiu bem. Por quê? O Presidente da República, na minha perspectiva, não deve, no fundo, fomentar mais conflitos. Estamos numa sociedade muito sensível. O Presidente da República, como um órgão máximo do país, não deve estimular conflito. A mim parece que a mensagem transmitiu um forte apelo à reconciliação. Eu acho que nós devemos reconciliar-nos, devemos unir-nos. E o Presidente da República saiu bem nesse aspecto. Porque ele também, o Sr. Presidente, esteve numa instituição que é sensível, os militares. Nós todos sabemos que esse é um órgão muito sensível, é uma entidade, uma instituição sensível, por várias razões. Não vamos focar muito na sensibilidade dos militares, mas é preciso nós percebermos a dinâmica desse país. Na minha perspectiva, os militares devem permanecer afastados da política em Santo Tomé e Príncipe. Não temos como, eu como economista, como técnico, como cidadão nacional, ou cidadão santomense, eu acho que os militares devem estar afastados da política. Não compete os militares fazer política. Bom, os militares têm vários papéis, defesa nacional, os militares são... Eu, na minha perspectiva, eu nunca fui militar, confesso. Mas eu tenho alguns... Tavares, o discurso do Presidente da República, quando alerta para esta questão da política no seio das Forças Armadas, em que medida isso pode ser contraditório ou não com esta presença constante tanto do Presidente da República e do Primeiro-Ministro junto às Forças Armadas? Não são eles os principais atores políticos que estão mais ligados às Forças Armadas? Como pode o Presidente alertar para a questão da política nas Forças Armadas? Quem estará a querer meter a política nas Forças Armadas? Bom, eu, na minha perspectiva, o Presidente da República percebe, é um cidadão nacional, ele conhece o nosso contexto, conhece a nossa realidade, certo? E ele acha que os militares estão muito envolvidos na política. E eu também conheço, tenho alguns amigos militares que não falam assim claramente, nota-se algumas ideias políticas. Mas tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro, na minha perspectiva, devem apadrinhar, no fundo, acompanhar o serviço militar, acompanhar o que os militares precisam. Não devem abandonar, no fundo, os militares. Nós já falamos várias vezes sobre isso.
é uma questão muito sensível. A mim parece que tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro estão preocupados com o comportamento dos militares. E o Presidente da República, na minha perspectiva, levou uma mensagem de reconciliação, levou uma mensagem de paz dentro da instituição. Isso é importante. Eu não vejo conflito entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu vejo preocupação dos dois. Ter uma instituição militar calma. No fundo, os militares devem contribuir para o desenvolvimento do país. E quando os políticos, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro notam essa situação, que os militares estão um pouco voláteis, claro, os dois tentam aproximar e tentar apaciguar a situação ou acalmar a situação. Bom, na minha perspectiva, vamos focar no que é essencial neste direto, neste programa, é que os militares não devem meter na política. Devem afastar-se ao máximo. A questão de 25 de novembro, eu não sou jurista, isso está nos tribunais, eu acho que não tenho competência para falar sobre isso, e nós todos sabemos o que aconteceu e estamos à espera da justiça. Bom, eu acho que nós devemos, na minha perspectiva, nós estamos num período de paz em São Tomé e Príncipe. Não há guerra, não há conflitos militares. Nós não temos conflito com Gabão, com Angola, com Nigéria, com ninguém. No fundo, nós temos aqui que concentrar no nosso desenvolvimento. E os militares devem se concentrar no processo de desenvolvimento, devem contribuir, no fundo. Quando noto que os militares metem na política, se calhar não estão muito bem ocupados, ou seja, nós devemos, mesmo a instituição militar e outros organismos, devem, no fundo, contribuir para que os militares tenham outras funções, outras dinâmicas. Ok? Eu acho que os militares têm missões de treinamento, de preparação, inteligência e vigilância, segurança interna, desenvolvimento de tecnologia, e nós não devemos, no fundo, tratar os militares como banais. Eu confesso, não fui militar, mas eu tive informações em Cuba sobre a preparação militar. Os militares não pensam como civis, certo? Os militares não pensam como civis. Eu lembro, quando eu era mais ou menos meus 15, 16 anos, o meu antes, eu notava a FAPLA quando esteve em São Tomé. A FAPLA esteve em São Tomé por uma cooperação militar com São Tomé, e eu notava que, como em São Tomé não havia conflito, né, eles vieram com questão de segurança, cooperação com São Tomé, eu notava o comportamento das Forças Armadas angolanas, ou do grupo que esteve cá. Eu até notei que eles diziam mesmo, nós estamos cá em São Tomé, não há guerra, não há conflito. Eles ficam um pouco frustrados, ou seja, os militares foram preparados para matar, para guerra, certo? E eles, eu notei que naquela altura a FAPLA está um pouco frustrada. E eu acho que nós hoje, né, com a experiência que nós temos, de experiência que nós temos de outros contextos, de outros países, nós devemos, no fundo, colocar os militares no outro patamar. É fundamental que os militares dediquem a atividades que promovam o desenvolvimento do país. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para ocupar os militares. São propostas. Não quer dizer que eles estão... É a vocação dos militares, eles devem focar nisso. Mas eu acho que os militares, como estamos no período de paz, deveriam desempenhar um papel mais ativo na redução, por exemplo, de roubos nas parcelas de terra, por exemplo. Nós temos aqui situações de roubo nas parcelas, roubo de animais nas parcelas, e os militares estão aí no quartel acantonado, deviam, no fundo, ver a forma de contribuírem para a redução de roubos das parcelas. No fundo, dar ocupação a eles, militares. Muita gente pode dizer, não, eles não são preparados para isso, mas o que é que estão a fazer nesse momento, então? Eu sou economista, eu acho que eles na verdade, não têm essa função, mas o que é que estão a fazer? Devem fazer alguma coisa, ok? Bom, eu paro por aí, eu acho que a mensagem passou sobre e nós devemos pensar de outra maneira. Obrigado. Fica a abordagem, Meyer António, a sua leitura, como é que vê para
esta presença do primeiro-ministro, do presidente da República junto às Forças Armadas, aos militares, e como é que viu particularmente este último discurso do presidente da República, Carlos Villanova? Bom, eu primeiramente queria saber, eu acho que o Leoter fez uma grande, falou de quase tudo, mas é assim que gostaria de saber o que tanto tem nos quartéis, nas Forças Armadas, nas Forças de Defesa e Segurança, que tanto o primeiro-ministro como o presidente da República vão lá sempre. Eu gostaria de saber. Lá deve ter alguma coisa boa lá, porque é estranho. Nunca vi, eu já, a idade que eu tenho, nunca vi os nossos governantes a visitarem tanto as forças como nesse último ano. E nós estamos a falar agora, caso, por exemplo, da menina Elizabeth, que não tiveram tempo para ir lá que está ao lado, mas vão sempre para os quartéis, para nós vermos onde está o foco dos nossos dirigentes. Isso é uma parte. Mas sobre o discurso do presidente da República, eu acho que todos nós, santomenses, estamos a ver que há política dentro do quartel. E quem está fazendo política dentro do quartel é o presidente da República, é o primeiro-ministro. Não há como. Porque toda essa visita que fazem não é nada mais que política. E eu sempre comentei, né, mesmo com meus colegas, alguns militares, que nem sempre estão de acordo comigo, eu digo sempre, por que um país em que se dá tanta importância à Força Armada de Segurança, como o nosso caso, esse país não vai desenvolver nunca? E os militares não são sensíveis. Onde é sensível para mim é a educação e saúde, e a agricultura onde ele nos alimenta. Esses são os setores sensíveis. O setor alimentar é um setor sensível, como disse o Arlindo aqui. Se nós tivermos preocupando com o que comer, com a educação dos nossos filhos e a saúde dos nossos filhos, isso aqui são setores sensíveis, que são setores que nos mantêm de pé e que garantem o desenvolvimento. As forças de defesa e segurança são forças para nos auxiliar na defesa do país quando necessária. Agora, todo esse destaque que vem dando o presidente da República, primeiro-ministro da Força de Defesa e Segurança, dá a entender que quem está governando o país não são eles, são os militares. Então, nós temos que questionar, será que nós estamos numa democracia? Se nós notarmos bem ultimamente, quase todas as propostas militares para a melhoria salarial ou qualquer melhoria, os dirigentes dizem sempre que vão buscar soluções e têm buscado soluções. Nós temos setores, nós sempre temos excesso de função pública, na função pública, mas temos setores que não têm nem técnicos para trabalhar, porque dizem que não têm dinheiro para isso. Mas buscamos dinheiro não sei de onde para satisfazer a necessidade dos militares e outras forças de segurança. Então, nós temos que saber o que nós estamos construindo no país. E eu só dizia uma coisa. Tanto o presidente da República como o primeiro-ministro estão a criar um problema para o país. Porque é o mesmo que nós estamos a alimentar um leão. Estamos a alimentar um leão, um dia esse leão pode virar contra nós. E nossos dirigentes, nossos governantes pensam que ter mais segurança é dar mais regalias às forças de defesa e segurança. Eles estão completamente enganados. Se queremos que o país seja calmo, tenha mais desenvolvimento, ter um país que tenha mais segurança, temos que reforçar o poder do povo. O poder do povo reforça-se como? Com dar o mínimo necessário para melhorar a condição de vida do povo. Esse que dá poder ao povo. Alguém que pensa que tem que sair, não tem que preocupar com ter um salário que possa alimentar todos os dias, ele não vai pensar em fazer maldade. As violações têm acontecido, muitas vezes pode ser também frustrações. E se nós demos às pessoas a mínima condição, isso pode diminuir. Os assaltos têm acontecido. Tudo isso é porque as pessoas não têm as condições necessárias para viverem. Então, se nós damos às pessoas essas condições, podemos melhorar a segurança. A segurança melhora-se com mais justiça social. E não é dar regalias às forças de defesa e segurança, principalmente os militares. Eu não sei, dizem que nosso primeiro-ministro é economista, não sei de onde, porque um economista que fica pensando só nas forças de defesa e segurança, não há um discurso que não fala de defesa e segurança. Então, será que esse primeiro-ministro é realmente economista? Eu não sou economista, mas eu duvido que seja economista o nosso primeiro-ministro. E eu duvido que no governo tenha alguém que seja economista de verdade. Porque o economista tem que pensar em dar soluções para melhorar a condição de vida, para que não possa fluir. E não é criar mais condições para quem das forças de segurança.
E O Maier, Presidente como da é que República vê para esta tônica do Presidente da República, ia concretamente entrar isso. no caso O Presidente da 25 de República novembro? disse uma coisa muito. Disse que ele acha que essa questão do 25 de abril manchou as Forças Armadas. E ele falou uma coisa. Ele disse, em outras palavras, que aquelas Forças Armadas que sejam dignas. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Que ele está de acordo que somos irmãos quando somos dignos. Quer dizer, que ele sabe que além das Forças Armadas não tem pessoas com dignidade. Então, ele é o comandante das Forças Armadas. Ele deve ser o primeiro a exigir a responsabilidade para aquilo que está passando nas Forças Armadas. As mortes que houveram, ele deve ser o primeiro a pedir desculpa ao povo, à população santomense, pelas mortes. E deve ser o primeiro a exigir e a buscar soluções para resolver isso. Acha que isso pode vir a acontecer, tendo em conta que estamos a assistir uma mudança de postura do Presidente da República, inclusive em relação ao 25 de novembro, vemos agora este posicionamento totalmente diferente daquilo que teve em primeira hora? Também é outra questão também, porque nós estamos a ver que o Presidente da República está a mudar a linguagem. Não sei se agora está a sentir-se presidente. Eu acho que está a sentir-se agora presidente. Acho que estava um bocado amarrado. E, ultimamente, acho que está a sentir-se presidente agora. Nós, se vermos agora o discurso do Presidente da República, embora na sua forma muito calma, muito suave, nem sempre, como eu disse, cada um tem sua forma de discurso. Mas notamos que ele agora está pensando mais no país do que próprio no seu partido. Porque, embora ele não seja, diz que já não é militante, ele agora está pensando mais no país. E nós temos também que reconhecer que o Presidente está a começar a ter uma visão diferente, um discurso diferente, e está a começar a falar mais como Presidente da República, propriamente dito, que como militante do ADI. E isso pode parecer que pode haver um conflito, como dizem, entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, mas é bom para a democracia, é bom para o país. Porque temos que saber, cada um tem que saber até onde vai a sua responsabilidade. E esse caso do 25 de novembro, eu acho que se não fossem as redes sociais, se não fosse a RSTP, os comentadores, já estaria morto. Porque se nós notarmos bem, eu acho que foi Josimar que fez a pergunta sobre o primeiro-ministro, sobre o caso 25 de novembro, quando falou do disco na conferência que houve ultimamente das mulheres juristas, ele praticamente falou de tudo, mas não falou disso. E nem quis comentar. Por que não quis comentar? Vemos o caso do deputado do MLSTP que dizem que foi agredido por um grupo de força de segurança. O presidente da República não comentou, o primeiro-ministro não comentou, e a presidente da Assembleia não comentou. Então, será que quem está a governar o país são os mesmos que estão lá, ou são os militares que estão a governar o país? Ou será que há algo que prende os políticos dos militares? Então, nós temos que refletir sobre isso e saber para onde estamos a encaminhar nosso país. Nós gostamos de falar de ditadura, falamos de Guiné-Bissau, falamos de outros países, mas será que nós estamos a ver para o nosso país? Porque o nosso país parece calmo, mas é uma pólvora. Só que também eu diria aos nossos governantes, eu diria também aos militares. Nenhuma força, nenhum país do mundo, nenhuma arma calou um povo quando o povo revolta. E nosso povo é um povo que eu não sei se um dia o povo revoltar, saberá como revoltar. Quem já está habituado a isso sabe como revoltar. Mas nosso povo, eu acho que não sabe como revoltar. E se um dia revoltar, não vai escapar nada. Então, é bom que os militares, o governo, o presidente da República reflitam sobre isso. Reflitam muito bem sobre isso, porque nós estamos a criar no país um clima em que a população já não acredita em nada. Eu recordo que o sonho de muitas crianças era ser militar. Mas eu duvido hoje que haja crianças que querem ser militar, porque têm vergonha de ser militar. E eu, se fosse militar, seria a vergonha da instituição em que estou. Porque a forma como se está a conduzir as Forças Armadas agora, eu acho que não dignifica as Forças Armadas. Desde o ministro da Defesa, que também sabemos como é, porque desde a escola do ministro da Defesa já se começou a destruir a Força de Defesa. Então, nós temos que pensar se realmente é isso que nós queremos para o nosso país. Obrigado, Maier. Ficam as notas nesta análise sobre a presença e o posicionamento do Presidente da República e do Primeiro-Ministro junto às Forças Armadas. Liberato Muniz, preocupa-lhe esta presença e atenção do chefe de Estado e do Primeiro-Ministro junto às Forças Armadas?
Com base neste último discurso, fica ainda mais preocupado ou sente-se mais tranquilo? Não, cada vez mais preocupado. Eu há pouco tempo, eu acabei de ouvir o Liotter, acabei de ouvir o Meir António e o Arlindo Tavares, e eu vi a liberdade com que o Liotter falou e a liberdade com que o Meir falou, e vi a forma como o Arlindo tentou fugir praticamente a todas as questões. E eu pergunto, deixo uma pergunta aí a toda a gente. O que é que se passa em São Tomé e Príncipe com essa sociedade civil quando ela está mais próxima dos governos? Dá-me a impressão que as pessoas perdem totalmente a liberdade de dizer aquilo que pensam com convicção, sem medo e descansadamente, de forma a ajudar São Tomé e Príncipe. Isto preocupa muito e não é de hoje. E se as pessoas, se os nossos internautas tentarem ouvir as intervenções, verão, no fundo, aquilo que eu disse. Indo agora diretamente a essa questão, eu deixava aí uma pergunta ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e também ao Presidente da Assembleia e mesmo até a outros órgãos de soberania, como é o caso dos tribunais. Quantas vezes eles visitaram as escolas primárias? Quantas vezes eles visitaram as escolas básicas? Quantas vezes visitaram as escolas secundárias, as universidades? Quantas vezes foram aos luxães? Quantas vezes deram visibilidade às pessoas que realmente precisam no mercado do Boforro ou noutros sítios? E quando vamos ver em relação aos militares, vemos que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, num ano, já visitaram várias vezes, tanto o quartel como a polícia, como o PDE, tudo quanto são militares, visitam e dão visibilidade. Mas o que me espanta muito e o que me deixa bastante integrado é que eles não estão preocupados com os militares. Eles estão preocupados com o controle, no meu entender, das altas patentes militares. É aí onde está o problema. Dá-me a entender, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, é que quem controla efetivamente as altas patentes militares. Isto é muito grave, porque o Presidente da República tem a sua função própria e ele deve exercer. E eu não entendo como é que o Primeiro-Ministro usufrui e faz sempre aquilo que quer, como quer, visitando essa instituição de manhã e à tarde, como dizer assim, vai lá o Presidente da República. Então, eu julgo que, nesse ponto de vista, como disse bem tanto o Meir António como o Liotter, parece que não há liberdade nas Forças Armadas. Não há isenção nas Forças Armadas. Há uma preocupação gritante nas Forças Armadas, porque nós não sabemos, efetivamente, quem são as nossas Forças Armadas. E as Forças Armadas que nós queremos é aquela que todo o povo abraça, que todo o povo quer. E, neste momento, isto não acontece. Não acontece por quê? E aí é onde o Presidente da República, no meu entender, veio colocar mais água na fogueira. O Presidente da República, durante 2 anos praticamente, disse que aquela gente não tinha, ou seja, não há rebuçados no quartel para se ir buscar. E hoje, nessa intervenção, ele praticamente reconhece e diz que o ato do 25 de novembro mancha São Tomé e Príncipe. Sou Presidente da República. 2 anos depois é que o senhor reconhece que 25 de novembro mancha São Tomé e Príncipe, quando defendeu sempre que eles não tinham que ir lá porque lá não tem rebuçados. Isso porque, meus amigos, se vocês forem ver o relatório do Ministério Público, verão onde está a culpa de todos os órgãos de soberania, sem exceção nenhuma. O Ministério Público Nacional, com ajuda internacional, disse, e está lá escrito, que os militares que participaram nesse ato não são dignos, repito, não são dignos de pertencer às Forças Armadas e devem ser despromovidos e retirados para o julgamento. O que aconteceu até hoje, Sr. Presidente da República? O que aconteceu hoje, Sr. Primeiro-Ministro? O que aconteceu hoje às pessoas que verdadeiramente têm o poder em São Tomé e Príncipe? Nada. Essas altas patentes
e ninguém está a dizer que eles são culpados, porque ninguém é culpado antecipadamente, mas a verdade é que eles participaram, a verdade é que existem imagens, e o que nós vemos hoje é que, particularmente, o primeiro-ministro, o que ele fez foi praticamente promover, como se tem dito, pessoas que participaram neste ato. E hoje nós vemos uma corrida quase todos os dias para dizer: calma aí, meus senhores, eu estou convosco, cuidado, eu estou convosco, porque é isso que me parece. Então, eu entendo que há um ponto positivo, é eu sentir que o Presidente da República cansou-se dessa situação e está disposto a mudar essa situação. A forma como eu vi o Presidente da República falar com convicção diante desses mesmos militares fez-me acreditar que alguma coisa vai mudar e é importante e é imprescindível que ele mude. E eu digo diretamente ao Arlindo Tavares, no meu entender, o caso 25 de novembro não tem reconciliação. O caso de 25 de novembro tem julgamento. As pessoas que participaram neste caso, as pessoas que foram provadas que eles participaram, que assassinaram pessoas, simplesmente têm que ser enquadrados no rigor da lei para a salvação de São Tomé e Príncipe e para a salvação das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Porque, como disse bem o Floresta Meia Antônio há pouco tempo, dá a impressão que, afinal de contas, quem manda em São Tomé e Príncipe, quem controla São Tomé e Príncipe, quem controla o Presidente da República, quem controla o Primeiro-Ministro, quem controla toda a gente, então são as altas patentes militares. Então, se isso está a acontecer, então nós temos uma subversão total da ordem em São Tomé e Príncipe, o que não pode acontecer. Neste sentido, eu espero que o Presidente da República leve este assunto até o fim. Ele tem o relatório do Ministério Público, o que ele tem que fazer é dar seguimento ao relatório do Ministério Público. Essas pessoas que participaram nesse ato, as caras visíveis neste ato, simplesmente não deviam estar, neste momento, a exercer o exercício das Forças Armadas. Simplesmente deviam ser retirados até para salvaguardar a imagem dessas mesmas pessoas. Porque, caro Josemar, o que o Presidente da República acabou de dizer nessa entrevista é que ele conhece bem o caso 25 de novembro. E se ele conhece bem o caso 25 de novembro, então ele só tem uma solução, que é tudo fazer no sentido de resolver definitivamente este caso em prol de São Tomé e Príncipe, em prol de cada um filho de São Tomé e Príncipe. E, no meu entender, é urgente que isto aconteça, porque nós não podemos continuar a assistir à correria para as Forças Armadas, à correria para a polícia, à correria para os órgãos das pessoas que têm armas, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, como a dizer, eu controlo mais que tu, ou seja, quem manda aqui sou eu por aí fora. Não. São instituições com as suas autonomias e quem está nos órgãos de soberania tem simplesmente que fazer o seu trabalho. Isto é muito, mas muito importante. Eu volto a dizer uma coisa, meus senhores. O caso 25 de novembro não tem reconciliação, não pode ser esquecido para o bem de São Tomé e Príncipe. Este caso tem que ser resolvido também para o bem das Forças Armadas. Hoje, cada um de nós santomenses, nós não vemos as Forças Armadas com os olhos que nós vimos no passado. Por quê? Porque existe um caso concreto que se tem que resolver e está nas mãos do Presidente da República, está nas mãos do Primeiro-Ministro, ou seja, dos órgãos de soberania, a resolução deste problema. Eles devem encaminhar este problema para que ele seja resolvido, de modo que quem falhou tenha que ser obrigatoriamente enquadrado no rigor da lei. Eu não posso sentir bem ver militares a serem promovidos, militares a guardarem, por exemplo, os nossos dirigentes, quando supostamente eles possam ter participado neste ato tão bárbaro. Então, se isto acontece, então estão a dizer que esses também dirigentes nossos, que ocupam o órgão de soberania, conhecem bem o caso e estão a encobrir alguma coisa. E isto não é bom para São Tomé e Príncipe. Então, eu espero que também os próprios militares ponham a mão na consciência e digam, meus senhores, é hora de nós salvarmos São Tomé e Príncipe. Por isso, quem cometeu o seu erro deve ser responsabilizado.
Nós temos um país para levar para frente e nós não podemos admitir que as pessoas continuem a nos enganar de manhã, de tarde, de noite, acumular dinheiro para comprar consciências em São Tomé e Príncipe, para comprar militares ou para comprar civis e para ir fora, para continuarem no poder. Isto não pode ser, porque mesmo não sendo verdade o que eu estou dizendo agora, é exatamente o que parece que acontece em São Tomé e Príncipe. E Obrigado, isto sim, mancha muito a imagem de São Tomé e Príncipe. Isso mancha cada um de São Tomense e faz com que hoje, independentemente de quem chegue ao poder, os são tomenses estejam sempre com um pé atrás, a ver simplesmente o que é que pode ganhar, o que é que não pode ganhar. E isto é muito mau, meus amigos. Obrigado. Então, eu espero que o Presidente da República siga em frente, ajude a resolver este problema para o bem de todos nós. Obrigado, Liberato Muniz. Ficamos com esta análise e também com este apelo. Leóter, já lhe passo a palavra, mas antes, não sei se Arlindo Tavares quer aqui reagir, uma vez que foi citado diretamente. Bom, na verdade, eu não pretendia reagir, mas o Josmar me provocou, me citou a falar. É só para ficar claro que aqui tem direito ao contraditório também, é só por isso. Exato. Se não quiser, não tem de fazer. Exato. Bom, eu percebo o comentário dos meus colegas, e mesmo nas redes sociais há muitos comentários quanto às minhas intervenções, é normal. Eu acho que isso ajuda o nosso debate, ajuda o contraditório, e no fundo ajuda mesmo para o nosso desenvolvimento. Tá vendo? Bom, não levo a mal as críticas, só que eu acho que nós devemos ter focos. O São Tomé deve ter foco. Me parece que toda a gente está contra tudo que o atual governo faz. É normal, o governo está aí para trabalhar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas eu vejo o de bom, sobretudo os aspectos positivos do governo. Muito bem. Eu não estou exatamente. Já vamos já no último tema, a ter a oportunidade de poder sublinhar mais precisamente estas coisas boas. Muitas delas também foram aqui evidenciadas durante o programa, por isso não é de todo certo que só se aponta coisas más do governo. Mas já voltamos a este debate. Leóter, para fechar este tema sobre a questão das Forças Armadas e dos órgãos de soberania junto às Forças Armadas. Sim, eu não tenho a certeza de que a maior divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro esteja na questão de 11 de novembro, 25 de novembro. A maior, e não ficou claro nas intervenções do Presidente da República que esta seja a divergência entre essas duas personalidades. A divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro reside na questão da taxa aeroportuária. Portanto, aqui está a divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E o Presidente já afirmou que fará tudo para alterar esta resolução. E que estamos à espera. Negociações. Vamos também deixar este tema. Exatamente. Não, mas é só bem para terminar. Vamos focar e estamos à espera de saber o que fará o Presidente sobre essa questão. Porque o Presidente está metido num beco sem saída. Vai concordar comigo que vai ficar muito melhor se abordar este tema no próximo bloco, que é para análise dos principais assuntos da semana, em jeito de balanço e retrospectiva. Derreta corações neste Natal com chocolates irresistíveis. Em nossa cartela temos árvore de Natal, pai de Natal, bombons e o melhor para a sua mesa, o Bush de Natal Gourmet. Descubra presentes que são verdadeiros deleites e proporcionam uma explosão de sabores nessa temporada festiva. Nesta quadra festiva,
Faça sua compra na nossa loja filial Diogo Vaz, de frente ao restaurante Papa Figo, e habilita-te a ganhar uma TV Smart 32 polegadas no sorteio do Natal. Não perca esta oportunidade e visite-nos ainda hoje. Estamos abertos na loja filial de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. A Diogo Vaz deseja a todos os seus clientes, amigos e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças. A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e um próspero ano novo. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.